Salve, salve todos, mais uma vez aqui estamos, levando informações da fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase do encontro de todos com o verdadeiro Deus, o racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Porque somos fruto do verdadeiro amor divinal, mas que pelo nosso abuso da vontade, pelo nosso livre-arbítrio, que não soubemos fazer uso pleno dele no mundo da pureza, da perfeição, e que não atendendo ao chamado de atenção da fonte do amor, que é o supremo raciocínio do universo, o racional superior, que demos a uma consequência grave, formando e gerando uma lei universal nesse grande universo deformado, que é a lei da gravidade, que é comandada pela força maior da vida, deformada, degenerada, enfraquecida, o magnetismo, essa fonte da força geradora desta deformação que criou todos esses feitos e seres transitórios, passageiros, neste mundo material, neste mundo, de energias enfraquecidas, degeneradas, deformadas, essas forças fluídicas que constituem a formação desse grande universo por um processo de transformação e deformação, por termos abusado da lei natural, não atendendo ao chamado de atenção do supremo raciocínio do universo, o racional superior, que nos veio esclarecer agora, nesta fase do terceiro milênio, a fase racional, através da sua cultura cósmica transcendental, a cultura racional, que está contida nas páginas brilhantes dos seus livros ditados pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, este aparelho único, sem segundo nem terceiro, este ser que recebeu este voto da supremacia universal, de exatamente um voto de grandeza para representar aqui no chão, aqui nessa roda zodiacal, que é a roda da vida, o reino animal, onde estamos deformados como animal de origem racional, mas antes de sermos animais racionais, éramos racionais em extinção, sobre o início da goma e da resina, como já falei em vídeos anteriores, e antes de sermos racionais em extinção, sobre o início da goma e da resina, que originou a água e a terra e que deu consequência a esta força organizacional desta natureza deformada, elétrica e magnética, que houve essa subdivisão nas 7 partes do porquê assim somos e do porquê o mundo assim é, que é o sol, a lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. E assim, este abuso do livre-arbítrio é gerado exatamente por esses habitantes do mundo superior antes de chegar à sua extinção e que eram racionais, perdendo as suas virtudes, que virtudes são vida que se transforma em outra vida, porque vida não se acaba, é eterna, e que deu consequência a um outro corpo que tornou-se o rei engenheiro da deformação de toda essa transformação. É assim o abuso do livre-arbítrio que deu causa a esta lei natural universal, que é a lei da gravidade, fruto exatamente desse transbordamento natural que ocasionou lá no mundo superior, o mundo racional, o mundo de onde viemos, que deu causa e consequência a este mundo material, esse mundo animal. E assim sendo, com este abuso do livre-arbítrio, o livre-arbítrio é, na realidade, a capacidade que o supremo raciocínio nos deu de arbitrarmos a nossa liberdade, sermos livres e termos dentro dessa liberdade o tirocínio, a capacidade racional de arbitrarmos a nossa vontade, a nossa liberdade de acordo com as leis regencial deste campo
vibracional de pureza e perfeição, denominado na obra de cultura racional pelo autor deste conhecimento, o racional superior, através de seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ao ditar que nos esclarece que tudo foi fruto do transbordamento natural, dessa liberdade que criamos exatamente essa deformação ao adentrarmos por uma parte que não estava preparada para o nosso progresso, mesmo essa parte sendo pura, limpa e perfeita, mas ela não vibrava na frequência de pureza e perfeição desses habitantes. Então, com essa falta de atenção ao chamado de orientação transmitido por esse supremo raciocínio deste campo vibracional, cujo tinha o seu progresso e sua evolução de pureza, perfeição e limpeza no movimento unidirecional evolutivo da frequência vibratória, e essa parte não vibrava na nossa frequência, e daí houve uma interceptação desse movimento, resultando no processo de involução. Ao invés de tornar-se um progresso, tornou-se um regresso vibracional desse campo de energia que deu consequência a toda essa deformação, criando esse universo perecível. E assim sendo, este abuso, essa falta de atenção no uso do nosso livro levou a nos desligarmos exatamente dessa unidade harmoniosa, desse campo vibracional de pureza e perfeição, o qual perdemos assim a nossa própria unidade, a nossa própria vibração de pureza, de perfeição, quando essa parte começou a deslocar-se desse campo vibracional e simultaneamente, naturalmente, começamos a perder nossas virtudes, ou seja, nossas forças, nossas energias, que nos dava assim, força em nos movimentar dentro desse campo de força, de energia, de pureza. E assim, ao nos desligarmos dessa unidade harmoniosa, perdemos assim a nossa própria unidade, a nossa própria individualidade, por perder assim as nossas virtudes e chegarmos a um estado de extinção com a deformação dessa parte, dessa pequena parte, denominada pelo racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho, que representa aqui na Terra o racional superior, o aparelho que recebeu toda a luz, toda a sabedoria, toda a força do supremo raciocínio do universo, assim personificando-se essa energia suprema universal racional na personalidade verdadeira deste ser brasileiro único, sem segundo nem terceiro, a representar, a ter exatamente esse merecimento, essa grandeza, para nos esclarecer a nossa verdadeira origem e nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, porque viemos a ficar como estamos nessas condições de seres desconhecidos de si mesmo, por termos passado por um vácuo de esquecimento durante as transformações sofridas dessa parte que, por conta própria, progredimos, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, e que levou a perdermos a nossa unidade, a nossa individualidade, quando nos distinguimos sobre o início da água e da terra, que foi oriundo da formação da goma e da resina, produto da transformação da energia racional, que na inteligência dela, no rebaixamento vibratório, deu consequência a essa transformação degenerativa, dando essa formação, e por essa razão afirma didaticamente, de uma forma clara e simples, o racional superior Manuel Jacinto Coelho, essa parte começou a se deformar, ou seja, começou a tomar uma outra forma, dando formações diferentes, de vidas diferentes do que éramos, quando assim
perdemos nossa unidade, perdemos a nossa harmonia com esse campo vibratório superior e que passamos a sentir, com o passar do tempo, na perda dessa individualidade, ao nos desligarmos do todo, dessa unidade que formava esse campo de pureza, de perfeição, de razão, sendo uma só coisa, uma só forma de ser, pura, limpa e perfeita, mas tendo seu progresso próprio de evolução e apuração da consciência, da pureza, da perfeição e da limpeza dessa energia que tinha um movimento acima de 300 mil quilômetros por micro de segundo, e que essa interceptação da entrada desses habitantes nessa parte que não estava preparada, interceptou esse movimento, fazendo o seu rebaixamento vibratório, e assim passamos com o tempo a verificar em nosso próprio ser que perdeu toda a personalidade individual, toda a ligação com essa unidade que alimentava o nosso progresso de perfeição, de pureza e de limpeza. E assim, nessa perda da nossa personalidade pessoal, que era a nossa virtude, que iam perdendo-se naturalmente, quanto mais essa parte se deslocava desse campo unificado de pureza, que é o mundo racional, essa parte começou exatamente a rebaixar a sua frequência, e consequentemente esses habitantes começaram a perder suas virtudes, e como uma forma bem simples e clara, o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, didaticamente optando por uma linguagem própria, popular, não por uma linguagem científica, acadêmica, ele especifica e discrimina claramente que virtudes são vida que se transforma em outras vidas. Essa virtude era energia, era força geradora e criadora de vida, e por ser de uma só natureza, de uma só força de pureza e perfeição, ao perdermos, ela foi se acumulando, reunindo-se de início, formando um novo corpo, dando formação a uma luz fosca prateada. Essa luz fosca prateada, por que fosca e prateada? Fosca porque era derivação da transformação, da composição da energia que constituía o corpo original desses habitantes que, por livre-arbítrio, adentraram a esta parte, interceptando a sua evolução, o seu movimento evolutivo, e que resultou nesse rebaixamento e, consequentemente, havendo essa perda de força, de energia, poderia dizer assim, didaticamente, por haver um curto da vibração desses habitantes com a vibração de inteligência desse campo, que, apesar de ser pura e perfeita, vibrava em frequência mais baixa, e daí é como se você pegasse um aparelho de 110 e ligasse na tomada de 220. O que acontece? Um curto, e queima o aparelho, e aquele aparelho torna-se exatamente desproporcional, perdendo a sua função de funcionamento, né? E assim esses habitantes, com o passar do tempo, foi perdendo essa função, por perder a sua individualidade, e nessa perda de personalidade individual, que era indivisível, por vibrar numa frequência de pureza e perfeição, sendo única cada habitante, e naturalmente com essa perda começou a se dividir ao perder as suas virtudes, acumulando-se nesse foco de luz que, com o passar do tempo, constituiu na formação e geração do que hoje chamamos de Sol, mas era anteriormente, no primeiro para o segundo degrau, tinha uma outra formação, e do segundo para o terceiro degrau, já uma outra formação bem diferente do que era, do terceiro para o quarto, já chegando à extinção e à perda total da individualidade desses habitantes, que se extinguiram exatamente também sobre a formação que a energia desse campo, denominado planície racional, ia tomando,
que no início do primeiro degrau para o segundo, a planície simultaneamente com a força da sinergética, da energia que vinha desse foco de luz, que ia se formando, gerado pelas virtudes desses habitantes, que ia interagindo sobre o campo que eles estavam progredindo, também ocasionou um curto. Esse curto é como se fosse um calor, esse calor fez com que ela também perdesse a sua frequência vibracional e as suas virtudes, e automaticamente daí saiu, através dessa inteligência, da energia racional, da planície racional, a formação de uma nova forma de campo, que foi a forma de goma. Essa goma do início de pureza e perfeição cósmica, que nesse deslocamento segundo, quando deslocou-se desse mundo superior, desse campo vibracional, dessa unidade, e deslocou-se, essa goma começou também a perder suas virtudes, e ali formando um outro corpo, uma outra forma de energia. Essa energia inicial, uma resina que dela começou a sair, essa resina que, fazendo a sinergia com a força desses habitantes, com a força do corpo que ia sendo formado, que hoje chamamos de Sol, interagindo sobre esse campo dessa planície, houve exatamente uma transformação de formação fluídica, que dessa resina a goma formou o primeiro átomo universal, denominado hidrogênio. O hidrogênio, que hidro significa goma, foi uma formação fluídica dessa parte da planície racional, formada pela inteligência dessa energia, que ia tomando outra frequência nessa descida da planície racional, que iam exatamente se dividindo, e nessa subdivisão foi transformando numa outra energia, deixando de ser pura, limpa e perfeita, transformando em outras substâncias fluídicas, mais assim, degenerada, enfraquecida. E aí, eis a causa e a razão do racional superior dizer que essa parte da planície começou a sofrer um processo de deformação, começou a tomar outras formações de vida. Então, para atingir a todas as compreensões, o senhor Manuel Jacinto Coelho, com muita maestria, fonte dessa energia suprema universal, que é a sua personalidade, o racional superior, com muita maestria, para nos esclarecer toda essa formação através das suas mensagens, que encontra-se brilhantemente nos livros do Universo Desencanto, que compõe a cultura do terceiro milênio, a cultura racional, essa cultura que vem integrar toda a humanidade à fase do terceiro milênio, passando todos a se conhecerem, a saberem quem são, o porquê que assim são, de onde vieram, como vieram, por que vieram a ficar como estão, nessa condição de seres transitórios, passageiros no tempo e no espaço, em forma de animal por estar sendo animado por duas forças degeneradas e enfraquecidas, oriunda dessa parte que deformou-se da planície racional e que se associou-se com a essência da energia desses habitantes que perderam seu corpo original e que subdividiu-se nessas 7 partes que compõem o que chamamos de natureza, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais, tudo isso projetado pelo grande engenheiro arquiteto dessa deformação, o Sol, após ter recebido toda a planta e mapa dessa deformação do que exatamente ocorreria conforme a mecânica criada pela divina providência, que providenciou o mecanismo criado exatamente através da planta e do mapa, do tempo e do espaço que levaria a essa descida para que ela pudesse regressar ao seu estado inicial. Por isso que na temática da matéria, tudo surgiu do nada. O nada é o zero é a eternidade, é essa energia. O zero, você inicia um ponto, desse ponto você faz o zero para voltar para o princípio novamente. Então, é um círculo zero, um círculo que deve seguir no movimento
dessa transformação, dessa inteligência divinal, que é formado por essa força da energia racional, oriunda dessa parte que desceu do mundo superior, por ter havido exatamente a interceptação da sua evolução por uns tantos habitantes que não atenderam ao chamado de atenção do superior racional, esse mesmo ser que teve no seu infinito amor a coragem de vestir um corpo de animal, de bicho, entrando nessa roda da vida deformada, degenerada, que é o zodíaco. Zodíaco significa, etimologicamente, a roda animal. Por isso que estamos na categoria de bicho racional, dividido em duas classes: animal racional, animal irracional, formado e constituído da mesma forma genética, materializada, a energia plantada exatamente na Terra, que é o sêmen. O sêmen é o espermatozoide. Então tudo isso fruto dessa perda que tivemos da nossa individualidade, e que perdemos a nossa personalidade, e que foi reconstituído um novo ser, um novo corpo, organicamente, naturalmente, de uma forma bem artificial, por não ser do nosso verdadeiro natural. E assim a mecânica, houve um programa, poderia dizer assim, usar para um termo mais didático, né, para que pudesse exatamente reconstruir um novo corpo, que esse corpo, através daquela perda, da divisão que aconteceu com aqueles habitantes que se extinguiram-se em cima do início da goma e da resina, derivada dessa planície, desse plano inicial da deformação racional, que dividiu-se e subdividiu-se nessa energia que, de pura, limpa e perfeita, compacta em sua consistência divina, perfeita e pura, logo de eterna passou para um campo de energia deformada, tomando outras formações fluidicamente nessas composições. Por isso que o racional superior, em certos momentos, ali na quarta eternidade, o fluido do lítio litigiou, materializando essas três energias, elétrica e magnética, e o que restou do habitante, que era a essência da energia racional, nas três máquinas que nós temos para regular exatamente esse corpo que vestiu a essência da vida em forma de uma materialização do habitante do mundo superior, que perdeu seu corpo e a sua individualidade para materializar-se numa célula denominada epífise, ou a máquina do raciocínio, que é o habitante do mundo racional, e a base estrutural que suportou essa essência, dando a ela a capacitação de uma forma corpórea, materializado, foi a máquina constituída, originada e formada pelos fluidos da planície racional, da energia racional da planície, que transformou-se na energia elétrica e magnética, constituindo assim a formação da máquina da imaginação e da máquina do pensamento para a nossa preparação e nossa evolução da nossa forma de ser. Por isso, ao nascer do chão, exatamente plantada essa semente. A semente era essa essência, essa energia racional, que ficou da consciência desse habitante, que perdeu a sua individualidade, a sua personalidade, ficando só o fluido da sua vida mantido. Por isso que o racional superior, ele diz que somos o carbonário da vida verdadeira, exatamente da lição. Essa lição é uma das lições mais profundas e elevadas que eu acho. Os fluidos, o fluido é física quântica pura, perfeita, num linguajar bem simples, bem popular, que até uma criança entende, sem aquele trocadilho, aquela diria assim, soberba de palavras difíceis da física, da metafísica, da química, da biologia, porque o racional superior, o senhor Manuel, preocupou-se não com um homem acadêmico que teve a capacidade de estudar, de frequentar uma faculdade, ou sentar numa carteira de colégio, estudar a biologia, a física, a citologia, a energética, para buscar encontrar essa expansão
nessa expansão de experiência e especulações através da imaginação e do pensamento, buscando encontrar a razão do seu ser, a definição do seu ser. E essa definição chegou de uma forma bem simples, natural, no universo de desencanto ditado por esse grande ser universal, o racional superior, através de seu aparelho único, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, este aparelho que escolheu o Brasil para ancorar aqui a luz verdadeira, para libertar toda a humanidade, recuperar e salvar a humanidade, recuperar, libertar e salvar a natureza, que subdividiu-se nessas 7 partes do porquê assim somos e do porquê o mundo assim é. Sol, lua, estrela, água, terra, animais, vegetais, esses 7 conjuntos que chamamos e denominamos de natureza, que é a composição, diria, fluídica da formação do nosso corpo, que vestiu a nossa essência de vida, que éramos, antes de sermos o que somos, habitantes de um mundo superior. E assim, nesta lição, na página 54, o racional superior, senhor Manuel Jacinto Coelho, nos explica de forma clara e simples que o carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês. O fluido é essa composição que foi deformado por várias formações de fluídica da energia racional, que constitui a formação da planície racional. A primeira formação foi o hidrogênio, através da formação fluídica do próton, e o próton ele deu formação ao elétron, que é a resina, e dessa resina o fluido transformou-se exatamente no hélio, o hélio que constituiu, dentro dessa formação, toda a estrutura de formatação para a criação da estrutura dessa arca esférica que é a Terra. Mas para isso houve a descida desse campo energético vibracional da energia racional, e essa força do hélio, que foi derivado da inteligência, da virtude dos habitantes que começaram a progredir nessa planície. Por isso que o Sol é constituído de uma grande parte da formação do hélio. Então esse fluido de inteligência que chamamos na tabela periódica hélio, sendo ele o número 3 na tabela periódica, por ter sido exatamente o terceiro fluido derivado da transformação da energia racional, que originou-se da transformação, da deformação da planície racional, que na sua primeira constituição foi o hidrogênio, e essa inteligência dessa goma que criou essa resina, e a inteligência dessa resina criou o hélio, que o hélio, na sua inteligência, fluidicamente, constituiu o arcabouço, a formatação da descida desse campo de energia em forma de espiral. Então essa espiral, todas as galáxias são em forma de espiral, como todos nossos poros, constituído da organização dessas 7 partes, fluidicamente elétrica e magnética. Também, se você tiver capacidade, a evidência racional de ver, e como não temos ainda a evidência racional, então através de uma lente de aumento, um microscópio, você verá que os poros constituído de vórtices. Esse vórtice é uma formação de espiral que alimenta a organização microbiana de vírus, da constituição da organização do nosso corpo. Mas, para justificar, existem 7 corpos que alimentam a estruturação do esqueleto, que foi a primeira estrutura plantada em cima da forma elaborada pelo senso geográfico racional. Esse senso geográfico racional é a inteligência da energia racional, daquele campo da energia fecundadora, dos vírus racionais, da energia racional, desse campo de energia mediadora consciente racional, que pertence à alimentação e à formação do astral superior, esse campo de vida de seres que perceberam que não estavam mais ligados à unidade, então resolveram paralisar o seu progresso. E pela paralisação do seu progresso, eles, na organização, na organicidade, no organograma da descida da planície racional,
para a formação dessa natureza eletromagnética deformada, degenerada e enfraquecida, desses fluidos arquidoféricos. Então o astral superior, sobre o comando dessa energia fecundadora do cosmos, que é a energia racional, ficou em primeiro lugar na constituição da formação da natureza deformada. E assim, em segundo lugar, ficou quem? Os planetas que são os planejadores da planta e do mapa, da estrutura, da formação do aparelho elétrico-magnético do animal de origem racional, que revestiria novamente e ressurgiria, dando condições da vida continuar numa classe inferior dentro desse zodíaco, dessa deformação, dentro dessa categoria de bicho racional, dividido nessas duas categorias de animal racional e animal irracional. E assim, quem são esses 7 engenheiros, como está dito no segundo volume da réplica, que é a prova da obra básica, o curso fundamental da cultura racional, o curso fundamental e básico para que encontremos em nós mesmos a imunização racional, ou seja, a confirmação, o esclarecimento de toda essa organização, informação e criação e geração deste universo e desta vida aqui, transitória e passageira, que está tudo esclarecido dentro de nós, no raciocínio, que é a fonte de toda a luz divina, que é essa essência que ficou, diria assim, revestida nesse corpo animal. Por que animal? Porque passou a ser um corpo animado por duas energias materializadas, mas que teve como fundamentação, como base, a água e a resina, que é a terra, a estrutura, aonde é o esqueleto. Então, essa energia eletromagnética condensou-se e a energia, diria assim, vibratória, eletromagnética, materializou-se para animar essa matéria condensada e materializada em forma orgânica, que é esse corpo, esse aparelho eletromagnético. Então materializou-se a água no líquido, e esse líquido com fogo, por isso que a base da deformação é água, terra, fogo e ar. O ar é a alma que nos anima, o fluido magnético que anima exatamente, e o elétrico, o fogo, que materializa exatamente esse fluido que vibra e na encarnação dessa composição materializada para revestir e desenvolver através do relógio que regula essa máquina, que é a nossa cabeça. A cabeça é um relógio com 7 ponteiros, a visão, o olfato, o paladar, a audição, constituído sobre a regência de 3 máquinas, que é a imaginação, o pensamento, para chegarmos à estrutura da essência verdadeira da vida, que é o raciocínio, o habitante, que exatamente se extinguiu-se em cima do início da água e da terra, quando perdeu a sua individualidade e a sua personalidade divina, ficando litigiada, materializada, condensada, formando uma célula por esse fluido lítio, que foi oriundo da queima da resina com calor, com a transformação na terceira para a quarta eternidade, quando foi a formação dos corpos que começaram a surgir do chão por perder os seus corpos originais em cima da água e da terra. E assim, esta energia deformada fluidicamente, desarmoniosa, desarmonizada, nessa composição perfeita e perfeitamente, por ter sido planejada por esses 7 engenheiros arquitetos, que é Marte, Comodoro Sideral, que é Mercúrio, a intelectualidade e a razão dessa energia que promoveu e que eles mantiveram essa essência. Vênus, que é a luz exatamente do amor, a luz da verdade, da justiça, manifestando-se, e que Saturno, que planejou o tempo e o espaço pelo desequilíbrio, pela subdivisão, pela compactação da deformação dessa consistência divina que perdemos, ficando só a sua essência, que materializou-se, litigiando-se na máquina do raciocínio. Por isso o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, chama essa célula, a célula pineal, ou
muitos chamam de glândula. Por que glândula? Porque o conhecimento limitado do pensador e imaginador na neurologia, uma das ciências criada pelo pensamento, não tinha conhecimento sobre esta célula de natureza superior, e por não ter, apenas conhecia as 3 substâncias que ela produzia, que era a serotonina, a melanina e a melatonina. Essas 3 substâncias derivadas fluidicamente da deformação degenerativa, do enfraquecimento dessa energia racional que estruturou esta formatação do corpo material. Então, como o dono da vida é o raciocínio que foi exatamente, assim, fundido dentro da energia eletromagnética, sendo o magnético o dono do corpo, da vida transitória, passageira, planejada por esses engenheiros arquitetos, que o racional superior, por isso que o racional superior, o senhor Manuel, nos notifica, mostrando que por o ser humano ser o centro astrológico, então o centro está tudo em nós somos a casa desses fluidos que subdividiram, que se deformaram e perdendo a sua unidade nessa divisão e subdivisão, ele compôs um templo. Esse templo é o nosso corpo orgânico, que embora perdendo toda a sua composição corpórea divina, perfeita, harmoniosa e eterna, permanecendo somente a essência na forma de raciocínio, logo passamos a ser essa energia deformada fluidicamente e assim desarmoniosa. Por isso nos tornamos animais. Animal porque fomos animados por 2 forças em desequilíbrio do chão, a elétrica e magnética. O pai da medicina já afirmava, Hipócrates, que a doença é um desequilíbrio orgânico. Sendo a doença um desequilíbrio orgânico, a doença é o mal. E sendo a doença o mal, então, se nós estamos sendo animados por 2 forças em desequilíbrio, então somos animal, somos um vegetal com esta forma animal, por estarmos sendo animados por esses 2 fluidos em desequilíbrio, e por isso não temos firmeza de pensamento, nem de imaginação, nem de emoções, nem da própria vida, porque nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, e se chegarmos a envelhecer, porque somos cozinhados pelo próprio fogo, do qual o campo nós estamos exatamente dependentes. E assim, esta força que desarmonizou-se da composição, da formação desse corpo original de massa cósmica, e que se extinguiu-se, perdendo a sua personalidade em cima dessa planície, que também transformou-se numa deformação de água e terra, que formou essas 2 forças, elétrica e magnética, essas 2 energias deformadas fluidicamente, através dessas composições fluídicas, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, o lítio, o berílio. Qual é a função do berílio na 3ª para a 4ª eternidade, na sua originalidade, a origem de formação? Foi a formação do berço, aonde o racional superior disse que foi plantada a semente, ali foi colocada a forma para a constituição da formação do animal de origem racional. Então, quando o corpo se extinguiu em cima do início da água e da terra, a inteligência, a informação dessa inteligência que constituía exatamente essa formação em forma de pingo, de um pingo, né? Porque sabemos que o ser humano poderia dizer que o ser humano é composto dessa materialização dessas 7 partes que temos nela, cada uma: sol, luz, estrela, água, terra, animais e vegetais, uma semente ou uma força fluídica, de assim, patenteada, que subdividiu-se exatamente quando nos distanciamos do nosso estado natural, do nosso estado original, e vivendo em desarmonia, contudo, por termos perdido essa junção original, que foi nosso corpo de origem, de massa cósmica, que subdividiu-se nessas 7 partes, e daí ela quando chegou à extinção, ela se uniu, ela fluidicamente, energeticamente,
com a energia da planície, que transformou-se em goma e resina, que deu constituição, a formação da água e da terra. Então, quando nos extinguimos no segundo degrau para o terceiro, ali do segundo para o terceiro nos extinguimos, do terceiro para o quarto começou a formação dos corpos. Então, aí essa junção dessas três forças, dessas três energias, foi necessário constituir naturalmente essa inteligência da planificação, um corpo para revestir ela e dar uma nova vida. E aí, eis porque que a célula pineal ela é responsável pela produção desses três hormônios, que a neurologia é um enigma para a neurologia, e acha que a função dela só essa de produzir esses três hormônios. Por essa razão, denominaram o habitante do mundo racional, que está materializado na célula pineal ou na epífise, que é o nome científico verdadeiro dela, epi, prefixo grego, natureza superior, fis, natureza. Então, por desconhecer a sua função, diria assim, vibratória, a sua composição energética, que foi a energia primordial, fonte de toda a vida, que organizou essa matéria, esse ser orgânico, e por essa razão, em junção com as duas forças, que deformou-se da energia racional da planície, do qual esses habitantes deformaram, foram os pivôs causadores da deformação dela. Por isso que foi o Noé que criou essa arca esférica, que é a Terra, somos nós, Noé, que criamos essa arca esférica, que é constituída pelos fluidos arquidoféricos, que foi originado, derivado da energia racional, da planície racional, que fundiu-se com a energia do habitante do mundo racional, o causador e pivô e criador dessa arca esférica, que criou essa deformação racional, criando essa categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional, animal irracional. Por isso que dentro dessa arca esférica, que é a Terra, navega um casal, está dentro dela um casal de cada bicho. Então, a imaginação materialmente limitada do imaginador e pensador atribuiu isso apenas uma arca que seria um barco, aí você perguntaria se você, aí vem a descrença, porque aí já veio o mais esperto, mais inteligente, se expandindo. Peraí, ele criou a arca de Noé, quem era esse Noé? Noé somos nós. E essa arca, como é que ele colocou um casal de mosquito, um casal de muriçoca, um casal de cobra, jararaca, um casal de cobra cascavel, um casal de cobra jiboia, um casal de onça, um casal de leão, um casal de macaco, você começa a espécie é grande do irracional. Será que caberia dentro dessa arca, essa arca aí, limitada? Então, a coisa é mais transcendental racionalmente, porque a Bíblia, ela em si, é derivado, esse manuscrito bíblico, que constitui 73 livros, que deram expansão pelo planejamento de Júpiter, que foi o Comodoro Sideral, que planejou toda essa arquitetura aí, diria assim, essa engenharia de lapidação. Então, os papiros, o primeiro alfabeto da humanidade para se guiar, se conhecer, se orientar, foi transmitido pelo astral superior, que foi o alfabeto astrológico de astrologia. Então, não é essa astrologia que o pensador conhece hoje em dia, horoscopismo, que tenta exatamente fazer acerto, não, era exatamente os estudos planejados pelos astros, que foram exatamente o criador, o Sol. O Sol dentro da astrologia que mantém a personalidade, a essência do ser humano, do animal racional. Por isso que ele é o engenheiro-chefe, arquiteto dessa deformação, porque nele está toda a engenharia da nossa personalidade, da nossa identidade de sermos racional, que o calor dele, no início da formação, quando era foco de luz, ele, ao deformar a planície racional,
transformando em goma e resina, que deu origem à parte eletromagnética, e quando os corpos se extinguiram, ele constituiu a formação dos vírus racionais, que dava identidade ao animal de classe A, animal racional. Então o animal racional foi planejado pelos habitantes do astral superior, os comodoros siderais, que foram os 7 engenheiros arquitetos, que afirma o seu Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional, quando ele diz, deixa eu ver, quando ele afirma que os 7 engenheiros, não é esse, deixa eu ver qual livro, está aqui, pronto, aqui. Ser bem claro, ser bem fiel para não modificar o que é dito pelo dono da verdade, que é o racional superior, o supremo raciocínio. Engenheiro-chefe da deformação racional. Esses 7 arquitetos deram formação dessas 7 partes que deu origem ao nascimento de outros arquitetos, que são os seres humanos. Quem são esses 7 arquitetos? Marte, Comodoro Sideral, habitante do astral superior, porque dentro da hierarquia, o organograma da transformação deformativa da planície racional está o astral superior, em segundo lugar está os planetas, em terceiro o Sol, quarta a Lua, quinta as estrelas, sexto os habitantes do astral inferior, que não chegaram à extinção dos seus corpos, em cima da água e da resina, derivado da goma da goma e da resina, que deu formação à terra e à água, e que gerou o fluido eletromagnético, e desse fluido eletromagnético gerou os demais fluidos arquidoféricos para a composição do corpo humano, como é dito exatamente o racional superior na estruturação que formou a nossa formação. Quando ele diz, primeiro foi formado o esqueleto foi formado aonde? Da forma, onde era a forma, era a composição formada por esse fluido arquidoférico, berílio, que foi formado na quarta eternidade para a quinta, estruturando a base estrutural do ser humano, e por isso que no segundo lugar estava a planta da máquina, que foi colocada em execução. Então quem fez essa planta da máquina foram exatamente esses comodoros siderais, habitantes do astral superior, que nós chamamos de planeta. Planeta, a etimologia lógica, é planejador, que planejaram a planta, o mapa. Por isso que no mapa astrológico, que é a fotografia celestial de cada ser humano que nasce aqui, diferente um do outro, de acordo com a vibração e a frequência planetária, estrelada, a constelação e da composição fluídica do campo e da lua, do sol, eles são, aí é que marca a diferença, e aí que o racional diz que deu um maior trabalho para calcular tudo isso, para fazer a diferenciação dessa energia fecundadora cósmica racional, que era a energia racional, para fazer todos diferentes, para que não houvesse compreensão, e não havendo compreensão através do pensamento da imaginação, surgisse a lapidação para a nossa preparação em busca de encontrarmos uma solução para a nossa paz e termos exatamente a definição do nosso ser com a pura razão do ser, que é racional, que é somente através do desenvolvimento do raciocínio, que é a terceira máquina, a terceira potência. Então o raciocínio, que é o habitante do mundo racional, e o pensador, que apenas estudou limitadamente a neurologia, achava que a célula pineal, que é exatamente a célula que aprisionou, litigiou, condensou e materializou esse quântico da energia racional, restante desse habitante que se extinguiu em cima do início da água e da terra, que deu constituição à formação dessa matéria, que nascemos do chão. Então, por eles desconhecer a composição, porque tudo estava feito, é que eles achavam que a célula pineal, que René Descartes, há muito tempo atrás, chamava a sede da alma racional do homem, a antena mais fina, mais perfeita do corpo humano, que tem contato com todo o universo, com todo o cosmos e fora do cosmos, supercosmos. Isso René Descartes, grande matemático, afirmou, porque a matemática é a temática da matéria. E ele estudou, como grande filósofo e matemático, a essência e a força dos números para compreender a razão do nosso ser sem chegar a uma definição.
A definição só chegou no terceiro milênio, através desse grande cidadão brasileiro, carioca, que chegou aqui no dia 30 de dezembro de 1903, dando início à nova fase do terceiro milênio, essa fase inicial, o marco histórico da ressurreição de toda a humanidade, que ele confirmou esta fase no dia 4 de outubro de 1935, com a simples palavra: quem és tu, que a ilusão é tanta e capaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois corpos imprudentes no abismo do dia para o dia, ambicionando tudo quanto é de material, por grande obscuridade do espírito. A obscuridade do espírito, porque qual o espírito? Espírito quer dizer experiência, experimentando, especulações, expansão. Então, a obscuridade era o magnetismo que não nos deixava compreender, porque o magnetismo foi a derivação carbonária da queima da resina e da goma, que transformou-se, degenerando-se da energia racional, que era a composição da planície racional, que constituiu na transformação dessas 7 partes do porquê assim somos. Por isso que o racional superior diz que esses 7 arquitetos que ficaram lá em cima do astral superior foram os trampos que paralisaram o seu progresso, por isso fizeram por onde merecer a categoria de planejar toda essa deformação determinada pelo supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, esse que aqui teve a coragem de vestir a roupa de bicho sem ser bicho, passando por animal sem ser animal, que chamamos de Manuel Jacinto Coelho, esse missionário da pureza e da perfeição, que exatamente veio em missão para nos dar a escrituração racional, definindo o nosso ser, provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, por que viemos a ficar como estamos, nessa condição de pensadores, imaginadores, seres transitórios, passageiros, nesse tempo e nesse espaço, se expandindo nesse mundo de experiência que é o mundo espiritual, nessa obscuridade por não ter a definição. E ele chegou a nos definir no dia 4 de outubro, que tem um significado essa data, assim como a data da chegada dele. Aqui na Terra também tem um significado numérico, porque o número tem um sentido, uma força vibracional do universo e da natureza, que quando você estuda a numerologia, que é a numerologia é a filha mais velha da astrologia, que criou, após a numerologia, a astronomia. Da astronomia foi a constituição da formação de toda a base do artifício, criando aí, através do número, a geometria, a álgebra. Aí as letras criou exatamente a arte, da arte criou a filosofia, das filosofias criou as doutrinas, das doutrinas criou as religiões, das religiões a ciência, buscando uma definição. Tudo isso no processo de expansão, de experiência, especulação, devido a essas 3 forças. A natureza eletromagnética, que estruturou, criou todo o artifício para a nossa lapidação, através desse mundo espiritual, que é o mundo das experiências eletromagnético, abaixo do Sol, sob a regência do engenheiro arquiteto, que foi planejado por esses outros 7 engenheiros habitando o astral superior. Por isso que o astral superior, o templo do astral superior, é exatamente o administrador de todos os ensinamentos abaixo do mundo racional, porque também eles fizeram por onde merecer a categoria que está no primeiro degrau. Eles permaneceram quando perceberam que não estavam mais unidos ao mundo de origem, ao mundo racional. E por essa razão, nessa prova da obra básica, que é constituída por 21 livros de cultura racional, os 7 primeiros livros de cultura racional, o curso primário de cultura racional, o segundo sétimo curso secundário, o terceiro sétimo curso superior. O curso primário é a revelação detalhadamente, de uma forma clara e simples, pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é a personificação e a materialização do superior racional, que aqui se manifestou através desse aparelho, para nos esclarecer toda a origem da causa de todos os feitos e efeitos desse mundo eletromagnético, desse mundo material, dessa natureza que é formada, constituída por 7 partes: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais. E aí o segundo sétimo, que é o curso secundário de cultura racional da obra básica, está ali toda a força para desenvolvermos a nossa consciência mediadora, consciente e racional, e conhecer toda a mecânica celestial,
cosmogônica do universo, a origem da causa de todos os feitos, visível e invisível. E os 321, o terceiro sétimo, que forma os 21 livros da obra básica de cultura racional, essa cultura cujo objetivo é o desenvolvimento do nosso raciocínio, o raciocínio que é a nossa essência divina, é o Deus vivo dentro de cada um de nós, aonde está todas as informações do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então, através do estudo desses 21 livros, desses 3 cursos, primário, secundário e superior, estudando de si mesmo, lendo e relendo, compreendendo e sentindo a força da energia que está manifestada, materializada em forma de mensagem, ditada pelo aparelho único, sem segundo nem terceiro, do racional superior, que é o superior racional. Então temos a capacidade de desenvolver essa consciência e vermos, compreendermos, entendermos toda essa mecânica material, essa mecânica celeste e essa mecânica divina racional que constituiu toda essa formação e criação, porque o mundo racional é a raiz mestra, fecundadora, geradora e criadora deste universo. E assim o racional superior confirma nesse primeiro, é o segundo volume, é o primeiro, porque o segundo volume da réplica, que é a prova da obra básica, que ele diz, esses 7 arquitetos deram formação dessas 7 partes. Então eles planejaram as virtudes que seria fundida, unida com a força da planície racional e o corpo dos habitantes, a formação dessas 7 partes para formar um novo corpo para que esses habitantes pudessem exatamente evoluir, se desenvolver e chegar o tempo dentro desse espaço de evolução e transformação, de desmaterializar-se dessa composição eletromagnética, voltar ao seu estado natural de massa cósmica, de energia racional pura, limpa, perfeita, voltando para o seu mundo de origem. E assim foi feito. Por essa razão é que a célula pineal, na fase do primeiro e segundo milênio, quando estudaram ela, perceberam que ela só produzia essas 3 substâncias hormonais, que é a serotonina. A serotonina é responsável, foi planejada para produzir na máquina do pensamento, o hemisfério esquerdo, através das ligações do neurônio, os neurotransmissores, através da força elétrica, o poder de análise lógico e a capacidade de racionalizar, e assim sendo, nada mais nada menos que o raciocínio em frequência mais baixa, derradeira do chão, que tinha se extinguido a energia racional, e no processo de apuração e evolução da energia magnética que constitui a imaginação que foi criada pelo hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Por isso que a cabeça do ser humano é o relógio que regula a máquina orgânica e que constitui. Então, a serotonina é responsável não somente pela sensação de paz, de alegria momentânea, passageira. Quando ela produz em excesso, ela dá a sensação de paz, de alegria passageira, por ser um fluido. A serotonina é outro fluido, é a melanina, que é responsável pela pigmentação da pele, da cor dos olhos, do cabelo, e regula as células reprodutoras sexuais, estruturando a formação de novos seres, nova vida. A melatonina é responsável, regula exatamente a restauração das nossas forças, das nossas energias orgânicas, dos nossos órgãos, como também a célula do sono. É a substância que produz o sono para que a matéria descanse, isso sem os órgãos organizados no ser orgânico parar. Somente a consciência inconsciente do ser. Por isso que a pessoa dorme, quando dorme, acorda, nem se lembra do que acordou, porque como diz o racional superior, essas 3 máquinas, cada máquina dessa tem uma frequência dessas 3 forças, dessas 3 energias que se deformaram, da energia racional e eletromagnética. O inconsciente, hemisfério esquerdo, tem o inconsciente consciente, o inconsciente consciente e o inconsciente subconsciente. Já na apuração e evolução do inconsciente para o consciente, artificialmente pelo desenvolvimento da evolução mental do ser humano, produzido pela essa consciência,
do inconsciente consciente, chega ao consciente inconsciente do pensamento da máquina do segundo milênio, do consciente consciente para o consciente consciente e para o consciente subconsciente. E daí alcançando ao subconsciente, ao sub que está interno, materializado, o habitante, para o subconsciente e consciente que comanda toda a organização parasimpática do organismo orgânico. Aí do subconsciente consciente, quando a pessoa vai se despertando, tendo consciência da evolução, amadurecimento, da racionalização do ser, se organizando, tornando uma pessoa menos animal, menos bruta, menos selvagem, mais racional, até chegar ao subconsciente subconsciente, que é o raciocínio já desperto, ligado ao superior raciocínio, que é o racional superior, tendo todas as orientações precisas, que é a fase do terceiro milênio. Aí você vê, são 9, 3 vezes 3, 9, então são 9 frequências nessas 3 máquinas, que multiplicada em cada e considera, vai dar 27, está no amarelão. Aí gera toda a confusão por nascermos no fuso horário. Nesse fuso horário, cada segundo desse fuso horário tem uma frequência, uma vibração dentro do semifuso. Por isso que a carta astrológica, que é chamada mapa astral da pessoa, é a fotografia celestial da pessoa. Ali está exatamente a personalidade, está constituído os 12 diria assim, anciões do universo, que são as 12 constelações, os 12 zodíacos, do zodíaco da roda animal, da roda da vida, são as 12 constelações. Áries, que representa a cabeça, Touro, que representa a estrutura corpórea, Gêmeos, que representa a intelectualidade, aí vem Câncer, que representa a reprodução, a família, a casa, aí vem exatamente Leão, que representa a liderança, o comando, a busca da luz, do saber, do conhecimento. Aí vem Virgem, que busca a razão, a pureza, a perfeição, que é a racionalidade. Aí vem Libra, que busca a justiça, a arte, através da arte, do amor, da diplomacia. Aí vem Sagitário, que é o estudo, a expansão do estudo. Aí você vê, tudo é uma coisa planejada para esse 7 engenheiro arquiteto. Júpiter, que é a expansão. Aí vem Netuno, que é a intuição. Aí Plutão. Quem é Plutão? Plutão é a morte, é a transformação, é a renovação desse habitante para um corpo mais novo. Quando chega velho, se transforma em novo. E às vezes o novo, não conseguindo sair da baixa para algum defeito, passa a se transformar para outro novo. Então tudo isso está sob a regência de Plutão, que é o transformador, o Senhor da Morte. É o Senhor da Morte. Então eles são os 7 engenheiros, arquitetos, planejadores aqui na Terra, a cada qual formando esses outros arquitetos que somos nós, seres humanos. E por isso que cada um de nós temos as nossas arquiteturas, os nossos planejamentos, as nossas programações feitas aqui neste mundo material, por sermos compostos por essa materialização dessas 3 energias, racional, elétrico, magnético, derivado da planície racional, que é a composição dessa natureza eletromagnética, que constitui esse corpo físico condensado, materializado, para que houvesse a evolução, para que chegasse um ponto de estudarmos de nós mesmos e nos conhecêssemos, passasse a nos conhecer, a saber quem éramos, o porquê que assim éramos, de onde tínhamos vindo e para onde iríamos. E se não fosse o racional superior, para onde iríamos? Para a classe inferior, porque nada se perde e tudo se transforma. E graças a esse grande herói, Manuel Jacinto Coelho, que vestiu a essência e a personalidade desse habitante do mundo superior, que é o superior racional, que personificou-se na personalidade desse aparelho racional único, sem segundo nem terceiro, brasileiro, carioca, aqui na Terra, Manuel Jacinto Coelho, mestre da justiça celestial, para nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos, como vamos, para entendermos o porquê que aqui estamos. E assim nos desenvolvermos. Então, minha gente, vamos buscar se conhecer, estudando de si, lendo e relendo, lendo e compreendendo, lendo e sentindo para se desenvolver na cultura racional,
esse conhecimento, porque esses 7 personagens, que são os 7 engenheiros arquitetos, como afirma o Racional Superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, aqui estão como? Aí você pergunta, quem são esses 7? Que são esses 7? Somos nós, os causadores desse mundo deformado. Não foi Deus que criou, fomos nós que criamos. Nós somos o Noé, que deu esse nó nessa planície pura e perfeita, que deformou-se, transformou-se nessa grande arca esférica que navega nesse grande oceano de fluidos de energia em busca de encontrar o porto seguro, que é a origem, o mundo racional. Por isso que o Racional Superior diz, esses 7 personagens que aí estão com forma de seres humanos é para dar uma boa interpretação da forma, da origem dessa deformação. Por isso que o Racional Superior diz, na nota, eles notificam que o ser humano, por ser um centro astrológico, com o tempo deveria encontrar em si mesmo a imunização racional por sermos formados por essa natureza. Que natureza? A planície racional. A planície racional se transformou em elétrica e magnética, e que tudo é racional. Racional é a origem, na origem está o poder dos poderes, está a força de tudo. Por isso que o racional diz, estamos em plena fase de aparelho racional. Então a fase racional, que iniciou-se no dia 30 de dezembro de 1903 e foi confirmada no dia 4 de outubro de 1935, e que já nos encontramos com 90 anos dessa confirmação. O tempo chegou, o tempo, não tem mais tempo para nos desenvolver. Por isso que a humanidade está se liquidando, se esfacelando. É a liquidação física, moral e financeira. A fase do fogo, salve-se quem puder e se puder. O mundo cão, cada qual por si, é tempo de município, cada qual cuida de si. Então chegou o momento de nos libertarmos. Então, o Deus Pai Todo-Poderoso, o supremo raciocínio do universo, que é essa suprema energia, superior a todas as energias, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, teve compaixão de nós. Com a paixão, ele veio aqui no Pai do Chão, vestiu a roupa do Pai do Chão, que foi a matéria, através dessa constituição eletromagnética, só que a composição do DNA dele era puramente energia racional, porque a aura do seu Manuel Jacinto Coelho era completamente diferente da nossa. A nossa sofreu um processo de formações transformativas durante 21 eternidades. O seu Manuel Jacinto Coelho, corpo de energia racional, que deu causa e consequência ao corpo material dele, veio diretamente do mundo racional por ser o corpo de energia do superior racional, que materializou, dando causa e consequência aos micróbios, que constituiu micróbios, vírus racionais, que constituiu a composição material deste aparelho que foi preparado para receber e vestir a personificação da suprema energia universal, que é a energia racional. Então ele não nasceu do chão, ele nasceu do alto, ele veio do alto, trazer exatamente essa mensagem de paz, amor e concórdia universal, e nos dizer, com base e com lógica, com prova e comprovações, quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos, como vamos e por que vamos. Por isso que ele diz, esta é a descoberta dos dois mundos, o elétrico e o magnético, é esse mundo que nós criamos, ao deformarmos aquela parte da planície que não estava pronta, e criamos essa arca esférica de animal, de bicho, que deformamos nessa categoria de bicho racional e bicho irracional. Essa arca esférica, constituída por esses fluidos aquidoféricos, que navega nesse grande oceano do universo. E assim, o eletromagnético é este mundo que nós habitamos, e o outro mundo que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este, por nos deformarmos em animais racionais. Por que planície racional? Que foi o plano inicial dessa deformação racional. Planície porque ele é plano, é um campo plano de pureza e perfeição, de vibração, que abusamos do livre-arbítrio, criando essa lei universal da gravidade, consequentemente com a lei universal da transformação, que gerou toda essa deformação degenerativa e polutiva desse campo de energia, e que agora chegou o momento de
restabelecer a harmonia e o equilíbrio desse campo, dessa força, através exatamente da transformação de tudo isso, reabilitando, recuperando. Por isso que a fase, estamos em plena fase de recuperação do animal de origem racional, para que ele se torne um aparelho racional, aparelhando-se ao mundo de origem, ao mundo racional, através da ligação com a sua energia natural, que é a energia racional. E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional, e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todo. Por que adquirimos a vidência racional? Porque a nossa máquina da imaginação, que foi de constituição do magnetismo, oriundo da energia racional, que transformou-se na goma, que deu formação a essa máquina, e a outra parte da resina, que transformou-se no corpo, que formou a máquina do pensamento. Então, ela, com a leitura assídua do conhecimento, o conhecimento é a força da energia racional, feita no ditado do racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, o mestre da justiça celestial, MJC, racional superior, Manuel Jacinto Coelho. Por isso que o seu Manuel ditou, ele não escreveu. E tinha até pessoas que vieram me perguntar qual era o nível cultural do seu Manuel Jacinto Coelho. Respondo que o nível cultural do seu Manuel Jacinto Coelho é o nível mais alto de todo o universo, por ser ele, este supremo raciocínio que definiu a nossa situação, e assim, todos esses conhecimentos que foram elaborados, desenvolvidos, criados pela imaginação, desenvolvidos pelo pensamento, e que não tiveram definição, e que perderam-se nos mistérios, nos enigmas, nos fenômenos, e tornaram a criação de sofisma. Está tudo definido dentro da cultura racional, todos os mistérios, enigmas estão revelados, definidos, e o racional superior, que é o seu Manuel, eliminou, acabou com todo esse sofisma criado pelos pensadores, esses seres que viviam na obscuridade do espírito, das experiências, das especulações, das expansões desses conhecimentos por ele elaborado, sem uma definição, e que muitas vezes tentavam ludibriar os incautos com mistificações, com balonfestias, com uma coisa mais parecida com a verdade, que era mentira, porque se a mentira não fosse parecida com a verdade, não seria mentira, seria verdade. E a verdade da verdade é o que está ditado por esse grande homem de nível cultural mais alto do universo, que é o racional superior, a autoridade máxima do mestre da justiça celestial, supremo raciocínio do universo. E assim, neste conhecimento de cultura racional, está a revelação do mundo superior, que é o mundo racional, a raiz mestra, fecundadora da criação, da geração de todo esse universo, seus feitos visíveis e invisíveis, e desse mundo material, elétrico e magnético que vivemos perdidos aqui, padecendo, sofrendo, nascendo e morrendo sem saber porquê, e agora no terceiro milênio acabou com esta fase de desconhecimento. Então a morte acabou por quê? Porque vamos passar a saber que esse mecanismo que foi criado por essa natureza eletromagnética, que faz esse movimento de transformação de um corpo para o outro, através dessas três forças que constituem este plano, este mundo material, que é essa mecânica elétrica e magnética abaixo do Sol. Então está tudo esclarecido, desvendado aqui, exatamente na cultura racional. Por isso que o racional superior mostra que o ponto glorificador do animal racional é a imunização racional. A imunização racional que está dentro de cada um de nós, e que, por sermos esse centro astrológico, é que deveríamos, com o tempo, e o tempo chegou, o tempo é agora, é aqui agora, de nos conhecermos, e para nos conhecermos temos que estudar de si, e para estudar de si temos que ler e reler o universo em desencanto. Por que o universo em desencanto? Unir os versos de razão no verso com amor, dentro da verdadeira verdade, da razão pura, que é racional. Desencanto é desenvolver
desvendar todo o segredo, mistério, enigma e se desenvolver para o nosso canto verdadeiro, sendo exatamente de vida eterna no nosso mundo natural de origem, um mundo racional. E assim, sem esforço, todos sem esforço, muito naturalmente, pela persistência, pela obediência. Persistência é persistir nessa ciência divina transmitida por esse ser superior que materializou essa energia divina pura, limpa e perfeita, racional da nossa verdadeira natureza em forma de esclarecimento dessa escrituração racional. Então, persistir nessa ciência com a obediência, obedecendo essa ciência, os ensinamentos, que é o mapa planta busca que ele está nos dando, de volta a nosso reino prepotencial racional, que é o mundo de nossa origem. E assim, sem nenhum esforço, sem pressa ir a lugar nenhum, sem necessidade de professor, de pastor, de guru, de padre, seja quem for, de mestre. Você é o seu próprio mestre, porque Deus está dentro de cada um de nós, é o raciocínio. Raciocínio desenvolvido, a pessoa torna senhor de si mesmo, porque o raciocínio é o Deus vivo dentro de cada um de nós. Então quem desenvolve o raciocínio liga-se ao Pai Superior, que é o supremo raciocínio do universo, o superior racional, que aqui na Terra é o racional superior, o mestre da justiça celestial, MJC, que veio nos libertar, nos ensinar o caminho de volta à eternidade. E assim no nosso próprio lar adquirimos tudo isso, todos esses benefícios que Deus tem para nos dar. Então correr para onde tem luz, pedir àquele que tem tudo para nos dar, que é a força superior, a divina providência que providencia tudo de bom, de belo na nossa vida. E assim, já cheguei a 1h16, né? Já estou extrapolando, pensei, mas eu quero definir esses degraus, ainda não consegui, mas vamos chegar lá, né? Vamos dar aqui um abraço aqui a quem nos acompanha. Maria Célia Pereira de Araújo, salve, salve, um abraço à senhora também, dona Maria. Salve, salve, Dalícia Grepe, de Corupá, Santa Catarina, minha querida irmã, nobre irmã Dalícia de Corupá, Santa Catarina, sempre conosco. Salve, salve a sua pessoa, minha senhora. A Aurenita, minha querida amiga, irmã, sempre cativa aqui, ela e Dalícia são cativos, pessoas cativas. Nelson Filho, salve, salve, Nelson, um abraço. Maria Benedita Pereira, salve, meu querido irmão racional Cláudio Sampaio. Peço a você fazer um favor de me mandar seu zap, porque eu perdi o meu celular e apagou todos. Mandarei, viu, minha nobre irmã? Passarei aqui em mensagem para você, tá bom? Grato pela sua audiência, sua participação aqui conosco. O Nelson Filho, salve, Aurenita. João Aloysio Reis, nosso irmão aí, residente do Retiro, não sei se ainda está no Retiro, são irmãos aí boas. Léo Guimarães, salve, salve, Léo Guimarães. Maria Célia, falei. Valéria Sampaio, salve, salve, salve. Salve também a professora Berenice, que está aqui conosco, da Física Quântica. Também eu recomendo a todos vocês também o programa da Sueli, é um grande programa, tem o Fernando, eu estava assistindo hoje, programa maravilhoso, muito instrutivo, racionalmente, clareia muito, e é bom a gente acompanhar esses programas dessas pessoas que nos trazem instruções, né? A Sueli Simão, um programa dela, é bom participar aí, lá de São Paulo, né? Ali, eu indico, né? Bom programa, assim como também a programação da Web Rádio, né? A Web Rádio Universo de Desencanto, e também a programação aí da página Imunização Racional, oficial aí do Retiro Racional, com a juventude, né? O Jura uma geração nova aí, dando show de cultura racional, em várias línguas, né? No inglês, aí, várias línguas aí. Parabéns aí também a essa nova geração de estudantes que está aí surgindo, trazendo aí uma inovação de divulgação na internet, né? Então fica aqui meu abraço a todos, desejo a todos
uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde, né, para todos, né, com a bênção do Racional Superior. Que Deus esteja com todos nós, com todos vocês, e que leve a todos vocês clareza do raciocínio para encontrar a razão do ser. Então, vamos ficando por aqui, até a próxima. Eu quero deixar também registrado, eu não vi aqui, mas uma pessoa sempre que pode, deve estar muito atarefado, é o Nelson Ferreira, grande cantor, compositor do Rio de Janeiro. Nelson Ferreira, atendendo ao Nelson Ferreira, estava conversando com o Nelson, e ele me deu uma boa... Cláudia, muda esse horário, que eu estava de 11 horas, né? 11 horas era um horário que muita gente está exatamente indo para cá, se deslocando, almoçando. Então agora eu vou ficar transmitindo as minhas lives nesse horário assim da tarde, que é mais acessível às pessoas. Quem não pegar aqui pode ir no meu canal no YouTube, que está lá exatamente o vídeo da live que eu realizo aqui no Facebook, né? Então fica aqui meu abraço e esse comunicado a todos vocês. Um abraço, salve, salve, luz, paz, amor, que o Racional Superior esteja com todos nós.